Olá, olá, tudo bem? Aqui é o professor William Dornella. Agora a gente vai dar continuidade à nossa aula então sobre administração escolar e também comunidade. Falamos aí um pouquinho do conceito de administração. O que vem a ser administração? Trouxe para você agora a diferença de administração numa perspectiva escolar para uma perspectiva empresarial. São diferentes, né? E comecei a falar ali um pouquinho sobre gestão. Agora a gente vai falar mais um pouquinho de administração escolar. Entender o que é a ideia de gestão dentro dessa ideia de administração escolar, para que a gente envolva aí o conceito de comunidade e perceber como é que a comunidade ela pode participar de tudo isso, tá bom? Dá uma olhada no que mais aí então que a gente tem sobre a administração escolar. A administração escolar, então, ela está comprometida com a transformação social. Já vimos isso aí. Então, falei do escolar, você vai lembrar que está comprometida com a transformação social. E ela vai buscar meios que alcancem os interesses das classes menos favorecidas. Menos favorecidas, então. Por quê? Menos favorecidas. Porque a ideia de transformação social e dentro da administração escolar, a gente pensa justamente nas classes menos favorecidas e não na burguesia. É necessário, aí que a gente vai falar da ideia de inclusão, aqui a gente vai falar daquelas vozes que não eram ouvidas. É necessário que a escola esteja atenta para estes objetivos e compreenda os reais interesses. Olha aqui, ó. Para eu poder saber quais são os reais interesses, eu preciso ouvir alguém, eu preciso ouvir a minha comunidade. É de lá que vai vir a voz, é de lá que a gente vai precisar entender, a gente vai precisar compreender quem são essas perspectivas sociais. A escola precisa saber buscar em sua administração a natureza própria, seus objetivos e princípios específicos de sua realidade. Olha aí, ó. Quando falar de realidade, você vai lembrar de comunidade. É lá onde vai ser o nosso, é lá onde a gente vai conseguir buscar, é lá onde a gente vai conseguir identificar esses aspectos ligados à comunidade. Uma administração escolar que pretenda promover a racionalização do trabalho pedagógico da escola deve começar a verificar a própria realidade. Isso é, uma especificidade no trabalho, a sua especificidade no trabalho escolar. Em que aspecto que a gente deve buscar isso aí, ó? A administração escolar implica dizer que eu preciso conhecer a minha realidade e a minha comunidade. E cada realidade, gente, cada comunidade é diferente uma da outra. Por isso que falar da administração escolar é falar de um aspecto mais global, mas respeitando as especificidades de cada escola. Eu não posso buscar os aspectos ligados à administração de uma escola e levar para outra, porque cada uma tem as suas peculiaridades. E a gente pode falar, inclusive, do projeto político-pedagógico, do PPP. O PPP de uma escola é diferente do PPP de outro, que é diferente de outro, e assim por diante. A gente não pode agregar essas especificidades, tá bom? Dá uma olhada aí, ó, o que mais que a gente tem? Além da administração escolar, existe um importante conceito de gestão, que supera o conceito de administração. Olha aí, ó, a ideia de gestão com de administração. No entendimento de muitos autores, entende-se que a gestão aparece, pois, como superação das limitações do conceito de administração, como resultado de uma mudança de paradigma, isso é, uma visão de mundo e ótica que se percebe e reage, na verdade, em relação à realidade. Gente, o que é isso quando ele vem falar aí dessa ideia de superação? A administração, ela tem duas palavrinhas que nós falamos aí, que é a palavra burocrática e tecnicista. A administração ela tem esses dois caráteres aí, burocráticos e tecnicistas. Por ter essas duas palavrinhas-chave aí, acaba que ela é um pouco fechada, tem uma visão fechada, uma visão fragmentada. Por ter essa visão fechada, por ter essa visão fragmentada, a administração muitas vezes ela acaba se tornando o quê? Ela limita alguns aspectos. A gestão ela vem então
superar essas limitações. Ela vem ampliar, tirar essa venda para que eu possa olhar para o aspecto social, para que eu possa envolver outras áreas da administração, possa pensar nos recursos humanos, recursos materiais de forma integradas. Então, a gestão, ela vem superar essa ideia. Mas fazer gestão implica fazer também administração, mas fazer além disso. Entende a ideia de superação? É isso que a sua prova, ela vem falar, então. Dá uma olhada aí, ó, o que essa autora vem falar pra gente. Perceba que a autora enfatiza o conceito de gestão como uma concepção que vai além da administração, tá? Vai além da administração. A gestão se diferencia da administração por ter uma visão mais ampla e que ultrapassa os limites exaltados no ato de administrar. Então, é essa ideia aqui, ó, de ultrapassar os limites exaltados, para que a gente possa fazer então essa concepção mais ampla. A gestão escolar, então é agora, ó, a gente começa a falar mais de gestão do que de administração, porque gestão supera os limites da administração. Surgiu na década de 90, quando houve uma reforma na educação básica aqui no Brasil. E aí é quando a gente vem pensar então nessa ideia da reforma de educação básica no Brasil. Devido a uma crise educacional. Então, olha só, quando a gente percebeu uma crise na área de educação, quando a gente percebeu uma crise nessa área de educação, é quando a gente vem, então, tentar superar essa ideia de administração por gestão, porque ela é mais ampla, porque ela é mais complexa, e aí a gente pode perceber e olhar para o nosso sistema educacional numa perspectiva mais forte. A relação entre Estado e as políticas públicas dos anos 90 tem sofrido novos contornos, decorrentes, dentre outros, de alterações substantivas nos padrões de intervenção estatal que resultam na emergência de novos mecanismos e formas de gestão, redirecionando as políticas públicas e, particularmente, as educacionais. A análise das políticas educacionais nesse contexto nos remetem à busca da compreensão das prioridades e compromisso que a delineiam, retratando, desse modo, interesses e funções alocadas a essas políticas no bojo de novos padrões de intervenção estatal. Gente, quando ele vem falar então dessas relações de Estado e de políticas públicas, traz a ideia de que a gestão escolar, ela não vê de forma isolada os problemas que acontecem dentro daquela comunidade, dentro daquela realidade escolar. A gestão escolar, então, ela sai daquele escopo de administração, que existe um certo distanciamento com a comunidade escolar, e eu começo a me envolver com aquela comunidade. Olha aí de onde que vem nascer então essa ideia de comunidade. Quando eu vou ouvir os problemas sociais, quando eu vou buscar engajamento dentro de todos os agentes envolvidos. Então essa é a ideia de evitar esse distanciamento, tá bom? Dá uma olhada no que mais que a gente tem aí. A partir daí, então, o MEC, o Ministério da Educação, com o intuito de melhorar a qualidade de ensino, ele criou várias especificações para a escola. Dentre elas, a mais importante é a nova perspectiva de gestão, que contradiz o sentido da época. Houve, então, a desburocratização e a modernização, não só no sistema de ensino, mas principalmente nas escolas. Então, na década de 90, a gente começa a trabalhar essa ideia de gestão, claro que numa perspectiva muito inicial ainda, mas num sentido de desburocratizar. Por que desburocratizar? Lembra que lá no bloco anterior eu disse para você que uma das palavras que classificam aí a administração, dentro de dois aspectos, né? A burocracia e o tecnicismo, então a ideia é desburocratizar. Então a gente vem trazer uma nova roupagem a partir desse modelo de gestão. Dá uma olhada no que mais que a gente tem aí. Uma reforma na administração do Estado, antes considerado centralizador, tendo como pano de fundo o neoliberalismo, também foi necessária. Surgiu o termo, então, descentralização, desconhecido até então pelas escolas. O que é descentralização? Gente, essa palavra ela cai bastante em prova, tá? O Estado e a administração muitas vezes fazia isso aqui, ó, centralizava as decisões em um só ente,
ou então em um só agente público, ou uma só pessoa, enfim, centralizava as decisões. E com o tempo a gente foi percebendo que centralizar as decisões demandava a centralização das decisões e das ações é o que fortalecia e é o que propagava a burocracia. Se uma só pessoa toma decisões, se uma só pessoa é responsável por aquilo ali, o que a gente faz? A gente vai colaborar para que a burocracia ela aconteça. Se só uma pessoa sabe, se só uma pessoa faz, quando essa pessoa não está lá, aquele documento ele precisa ficar esperando. Já aconteceu com você? De ir num serviço público, por exemplo, em algum lugar, e só aquela pessoa sabe fazer. Aquela pessoa está de férias e tem que esperar 30 dias aquela pessoa voltar para se dar andamento àquilo ali. Ou então, às vezes até outras pessoas sabem fazer aquele serviço, mas a pessoa ela é quadrada, ela só fala assim, ó, não, eu sei fazer, mas eu só posso fazer aquilo ali. E aí, aquela pessoa ela só faz a parte dela, e aí você precisa protocolar aquele documento no outro setor, para aquele documento ter andamento e ir para outro departamento, naquele departamento eles darem continuidade àquilo ali. Olha a burocracia que o sistema leva. Então a ideia é de descentralizar. O que é descentralizar? É dar poder a todos, esse poder de decisão, poder e responsabilidade. E a partir daí então a gente vem começar a pensar nesse novo modelo de gestão, em que todos vão participar. Dá uma olhada aí, ó. Vale ressaltar que o termo em pauta empregado na área educacional vai permitir que a escola tenha voz na tomada de decisão de suas ações. E aí, gente, quando a gente fala dessa tomada de decisão, foi o que já falei pra você, né? Poder de decisão, mas a gente lembra também de planejamento, porque um dos conceitos de planejamento envolve aí esse aspecto de tomada de decisão. No entanto, segundo Bacelar, nessa perspectiva descentralizadora, o Estado poderá se tornar omisso de suas funções. Por que omisso? Porque às vezes o Estado ele vai passar tanto, na visão de alguns autores, hein, como Bacelar, o Estado ele vai passar tanta função para que quem antes não tinha poder agora tenha, que ele pode acabar se eximindo das suas funções. Mas aí muitas vezes o Estado ele passa a função de executar para os entes e ele fica na função de controle ou fiscalização, tá bom? Mas aí já é outra pauta. A gestão começa a reconhecer, então, a importância da participação de todos. Aqui entra, então, outro tópico do seu edital, que é a ideia da comunidade. A comunidade, ela também participar. A comunidade, então, ela administrar, ela fazer gestão para que todo mundo possa participar. Tanto na tomada de decisão, orientação e organização, quanto até mesmo no planejamento educacional. Então, a ideia é que todo mundo vai poder participar na tomada de decisão, na orientação e também na organização. Tal participação deve ser interligada aos vários sistemas de ensino e não somente à escola, tá bom? Então, a gente vai perceber que a participação ela vai se dar, então, aos sistemas de ensino e não somente à escola. Por que aos sistemas de ensino? Porque eu não vou pensar em uma escola específica, mas vou pensar naquele conjunto de escolas que compõe aquela rede de aquele município, a rede de escolas municipais, a rede de escolas estaduais, para que a gente possa fortalecer esse aspecto geral. A gestão, ela deve estar associada, então, à democratização, visto que demanda a participação de todos na tomada de decisão, mediante o planejamento participativo. Esse conceitozinho aqui também ele é muito importante, ó. O que é o planejamento participativo? Planejamento participativo, você vai lembrar de algumas palavrinhas-chave e que caem bastante em prova, como a palavra aqui, ó, inclusão, heterogeneidade. Inclusão, heterogeneidade. Quais outras palavras poderia destacar para vocês? Coletividade. Participação não vou nem colocar aí, mas já sabe que é. E também a palavra conflitos, tá? Conflitos ideológicos, os conflitos de ideias. Então, essas são as ideias quando a gente fala de planejamento participativo. Todo mundo participar por meio desse modelo de inclusão, de heterogeneidade, coletividade, de conflitos, para que a gente possa democratizar essas ações. Então, esse vai ser o aspecto ligado então ao planejamento participativo.
Antes, o que é o antagônico do planejamento? O que é a expressão que vai fazer aí o antagonismo ao planejamento participativo? Mas o planejamento tradicional, que vai estar ligado àquela administração burocrática, aquela administração clássica. O planejamento tradicional é quando uma pessoa só toma decisão. Ou o poder, ele é centralizado. Olha aí, ó, fazendo sentido contrário à descentralização. Mas as decisões, elas são centralizadas. Uma pessoa toma a decisão, uma pessoa só é que sabe e tem o poder. O poder está em poucas mãos, tá bom? Vamos ver o que mais que a gente vai falar aí sobre essa ideia de gestão escolar? Ele ainda fala assim pra gente: sobre a gestão escolar não irá mudar a visão fragmentada e reduzida da administração. Não vai mudar, então, ó, essa visão fragmentada se a gente tiver, então, somente uma gestão escolar, né? Isso não vai mudar uma visão fragmentada e reduzida da administração. Foi assim que surgiu, então, a necessidade que a escola oferecesse propostas que envolvesse a todos. Aí, quem são esses todos? Todos os agentes envolvidos. Os pais, os alunos, os professores, os demais funcionários da escola. Nasce, então, uma nova nomenclatura que está fortemente ligada aos princípios democráticos, que com certeza você já ouviu falar disso aí, ó, gestão democrática na escola. O que a gente precisa perceber dessa moral da história aí? Gente, falar assim, ó, a partir de hoje a gente não vai mais fazer administração, a gente vai fazer gestão. Falar isso aí não vai resolver nada, não vai fazer com que a gente busque essa transformação e esse envolvimento que é o que a gente está buscando. O que vai realmente fazer a diferença é a gente superar essa ideia desse modelo tradicional para um modelo participativo. Um modelo em que eu convoque a minha comunidade escolar e que todo mundo sinta-se convidado a participar e verdadeiramente participe. Aí sim, quando eu tiver esse envolvimento, quando eu tiver esse engajamento social, aí com certeza a gente vai conseguir perceber, então, ter modelos mais eficazes, modelos mais eficientes e que verdadeiramente transformem esses aspectos coletivos, que é o que a gente está buscando. Aí sim a gente vai conseguir fazer a diferença. Por isso que só trazer uma nomenclatura ou falar que a gente está mudando de administração para gestão, isso não vai influenciar. Mas sim a gente vai ter que buscar verdadeiramente essa concepção de participação, tá bom? Vamos ver o que mais que a gente tem aí, ó. Desde então, o termo gestão escolar começou a ser enxergado como um trabalho coletivo e também interativo. Então, quando a gente fala de gestão, normalmente a gente já pensa naquela superação das deficiências, dos limites, né, propagados ali pela administração, e aí a gente começa a pensar sobre essa ideia aí, no qual todos teriam voz. Logo, podemos compreender que a palavra gestão pressupõe o processo de participação. Ó, quando a gente fala de gestão, a gente vai lembrar então da participação, para que todo mundo possa participar, para que a gente possa contribuir dentro desse modelo comum. Portanto, ao falar sobre a escola, entende-se que só há gestão democrática se houver a participação da comunidade escolar. Então, só vai haver o que a gente vem chamar de gestão democrática se acontecer, então, se houver essa participação escolar. Gente, e aí eu vou colocar algumas palavrinhas aqui, ó, para você lembrar de como isso pode ser cobrado na sua prova. Sua prova vem falar da administração escolar, aí ela quer envolver o sentido de comunidade, como é que a comunidade vai participar disso. Também vem falar também dentro do mesmo tópico do planejamento, sobretudo o planejamento participativo. E aí entra então esse conceito que você precisa entendê-lo bem, trazendo para a gente o aspecto da gestão democrática. Como é que tudo isso aqui se relaciona, professor? Tudo isso aqui se relaciona da seguinte forma. Eu tenho a administração escolar, entendendo a administração escolar como a administração da escola, trazendo para a gente a ideia de organização, que foi o que nós falamos. Só que para eu poder
organizar essa minha escola, eu posso organizá-la dentro daquele aspecto clássico, dentro daquele aspecto centralizador. E não é isso que a gente quer mais. Eu preciso envolver a minha comunidade, junto com as suas características reais, de realidade. A partir daí, então, eu vou precisar desse instrumento aqui, ó. Que instrumento que é? O planejamento participativo. Nasce, então, aquele modelo que nós falamos de gestão escolar. Tá? Da gestão escolar, que implica então essa participação que vai ser o centro aí, ó, a raiz para que as perspectivas elas possam acontecer. E aí eu vou pensar então hoje no que a gente tem na gestão democrática. Gestão democrática então é a efetiva participação da minha comunidade escolar. Gente, cuidado! Muitas pessoas tendem a confundir gestão democrática, achar que gestão democrática se limita ao aspecto ligado ao voto, né? Ah, quando a gente vota lá para escolher quem é o diretor, quem é o vice, não, gestão democrática vai muito além de voto. Gestão democrática envolve participação, tá bom? Efetiva participação. Aí fica melhor ainda, fica um conceito mais apropriado. Dá uma olhada no que mais que a gente tem aí, ó. Há alguns anos, a escola tem se caracterizado por um modelo estático e segmentado, onde não há participação dos envolvidos. Com essa ideia da gestão democrática e de planejamento participativo, a gente supera isso aí, tá bom? Por muito tempo, o modelo de administração escolar predominantemente era centrado na figura do diretor. Isso acontecia muito, que atuava tutelado nos órgãos centrais, zelando pela realização das normas, determinações e regulamentos providos pelos demais sistemas de ensino. Em relação a este modelo estático e também fragmentado, Paro concorda que, na atualidade, a escola está pautada pelo autoritarismo em seu cotidiano e pela falta de participação de seus interessados. Então a gente quer mudar isso aí, a gente quer superar essa ideia. O que não condiz com a democracia alcançada pela transformação social, transformação da sociedade. Gente, se eu quero transformar a sociedade, como é que eu posso ter ainda todas essas características aqui, ó? Como é que eu posso ter um modelo estático, um modelo segmentado? Como é que eu posso concordar com essa ideia pautada de que o diretor vai ser o centro? Como é que eu posso ter essa perspectiva do autoritarismo? Então a gente precisa transformar tudo isso aí para que eu possa ter um modelo de transformação social. Preciso transformar tudo isso aí para que eu possa ter um modelo de transformação social. É isso que a gente precisa pontuar. Beleza? O que mais que a gente tem aí? Vamos ver aqui, ó. Ao contrário de uma visão centrada, então, na figura do diretor, Paro e outros autores sugerem a democratização da escola. Por que a democratização da escola? Porque a democratização da escola vai envolver, então, esse aspecto, vai chegar ao nosso, vai contribuir para que a gente possa alcançar o nosso objetivo de transformação social. Sendo assim, é de extrema importância a propor a organização, fundamentos democráticos. Para tais fins, é preciso que todos os envolvidos no processo escolar participem das decisões. Quando a gente fala desses todos os envolvidos aqui, a gente está falando do planejamento participativo, ó, que é um dos tópicos aí também do seu edital. Desse modo, podemos entender que a gestão democrática é um caminho que há o envolvimento e a participação dos pais, dos alunos, dos professores, dos funcionários, e é assegurado já lá na LDB, ó, lá no seu artigo 14, em que os sistemas de ensino definirão as normas de gestão democrática do ensino público na educação básica de acordo com suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios: participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola e participação, ó, da comunidade escolar local, dos seus conselhos escolares e também equivalentes. Então, esse modelo de participação, esse modelo de gestão, ele já estava disciplinado onde? Já estava disciplinado lá na LDB. Então, é uma obrigatoriedade a participação coletiva, esse modelo de participação a qual a gente vem falando, tá bom? Dá uma olhada então aí, ó, pra gente poder fechar essa ideia de gestão democrática. Gestão democrática, então, ela é marcada pela colaboração de todos, lembrando que é uma efetiva colaboração, e ela se dá a partir do momento em que todos os setores da sociedade se engajam efetivamente através da elaboração dos projetos pedagógicos e de outras formas. Gente, e não é só participar falando não, é uma efetiva participação. É algo que
é algo que envolve não somente os profissionais, mas também toda a comunidade, que é o tópico-chave aí do seu edital. De acordo com o Luque, a democratização dos processos de gestão da escola está estabelecida onde? Lá na Constituição Federal de 88, também na LDB, também no Plano Nacional de Educação, ou seja, existe fundamentação legal para isso? Existe. Ou seja, esses próprios documentos, eles já vêm dando passos para a gente de que eu não posso mais sustentar aquele modelo de administração clássica, aquele modelo de administração burocrática, tá? Essas normas legais reforçam a importância da ação coletiva compartilhada, da descentralização, da tomada de decisões, da construção de autonomia e principalmente da consciência da escola em existir uma gestão democrática em todos os níveis de ensino. Então, são palavrinhas aí de ordem, ó, como ação compartilhada, descentralização, autonomia, gestão e também consciência. Todas elas fortalecem esse aspecto que a gente quer pontuar sobre esse objetivo de causar esse engajamento social, tá bom? No próximo bloco, então, a gente vai falar um pouquinho sobre a comunidade, o que é esse conceito de comunidade e como foi se desenvolvendo ao modelo que a gente tem hoje, tá bom? Até o próximo bloco. Até mais. Tchau, tchau.